Guys, hoje falaremos sobre a questão das mulheres na literatura brasileira. E vai ser bem difícil tratar esse assunto em um programa de humor como esse. Eu diria que fazer piada sobre a representatividade feminina é como discutir sobre mascote político. Dá pra fazer, mas é melhor não. Especialmente quando vem de um homem. Mas nós temos que discutir sobre isso aqui. Não sobre mascote político, é claro, mas sobre a literatura brasileira no que se refere à visibilidade feminina. Será que a literatura brasileira e a mulher já se encaixaram em uma mesma fase durante o século XVI até o século XIX? Será que o patriarcado influenciou nas relações do poderio e do preconceito contra o ingresso das mulheres nas escolas literárias? Será que a vaca foi para o espaço para se encontrar com o vácuo? A nossa maior batalha como escritora, como artista, mulher, é reconhecer que a gente tem capacidade intelectual e que nossa sensibilidade e a nossa voz vale. Então, eu acho que a primeira é a gente se reconhecer com propriedade intelectual e que o que a gente tem a dizer vale a pena. E a partir disso, a gente se organiza também coletivamente para poder fazer com que a nossa escrita circule e seja publicada. Mas, brincadeiras à parte, nós temos a primeira voz, a primeira escrita feminina na última fase da quarta escola literária, que é o romantismo. Para isso, resgatamos um dos, e não das, escritores brasileiros mais renomados da literatura para expor sua percepção enquanto leitor a respeito da literatura feminina. O momento marcante para mim foi no ginásio. Eu era um menino que não me enturmava com ninguém, até que numa aula de português, o professor falou: quem quiser ser inteligente na vida tem que ler pelo menos um livro por semana. Então foi aí que eu resolvi embarcar nessa canoa. E a autora mulher dessa época que eu lembro, foi a Cecília Meirelles. Eu fiquei absolutamente alucinado pelas imagens, pelas metáforas, pelo ritmo, pela leveza da poesia, né? Eu lembro de um verso muito marcante naquela época, que ela dizia que ela colocou as mãos no mar e as mãos vieram tingidas de azul. Isso ficou assim, borbulhando na minha cabeça, né? Então foi uma mulher assim, uma poeta, né, muito marcante para mim, e é alguém que eu leio até hoje. Agora, sobre literatura, sobre o ingresso da primeira mulher no romantismo, de sobrenome Firmina e não Firmina, Maria Firmina dos Reis, foi a tão considerada primeira romancista brasileira. Foi a precursora e a procuradora da visibilidade da mulher no contexto literário brasileiro. Mulher negra, filha de mulher branca, filha de pai negro, se lançou em um gênero literário, sendo o romantismo, sem precedentes no Brasil, e dadas diretrizes para os romances abolicionistas que apareceriam apenas décadas depois. Tendo como sua primeira obra romântica sendo publicada, Úrsula, ela conseguiu abordar o ponto de vista do negro e, mesmo tendo uma importância fundamental na literatura brasileira, poucos sabem da sua obra. Pode parecer que tudo tenha sido interrupto com a cronologia linear, mas não estamos falando da lei de uso e desuso de Lamarck, e sim da literatura brasileira e sua linha no tempo. Até porque, o que o pescoço de uma girafa tem a ver com a Clarice Lispector? Mas o fato é, sobre a romancista ser mulher, a visibilidade no estopim ocasionado pela abolicionista Maria Firmina demorou alguns séculos a acontecer. Por isso, questionamos para um dos nossos entrevistados sobre o que eles acham a respeito de Maria Firmina, e já que estamos falando de visibilidade, queremos saber, será que eles sabem quem é Maria Firmina? Olha, eu não tinha ouvido falar ainda, mas justo na véspera em que eu fui lá para Paranaguá, eu estava lendo um livro chamado Literatura, da Marisa Lajolo, e ela citou essa mulher. Aí eu sublinhei, porque eu não conhecia, aí eu liguei as minhas antenas, eu falei, opa, então é alguém importante. Tinha feito em 2013 uma disciplina sobre romance no ambiente rural lá no UFPR e nós não lemos nenhuma mulher. E aí eu fiquei muito pensando que a natureza, como é construída na Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, é de uma maneira muito diferente do que de outros romances que eu já tinha lido. Então, foi tudo muito surpreendente. O capítulo, a Maria Firmina dos Reis dá voz, constrói essa personagem escravizada,
foi um impulso de saber que esse trabalho também de arqueologia, de recuperar o livro dessas mulheres ainda é necessário. Demorou mais de 300 anos para ser atribuído a uma mulher um papel na literatura brasileira. Tempo a comparar com a duração do trabalho escravo no país. Mas o que isso tem em comum? Se não for a chefia, coordenação, direção, domínio, gerência, gerenciamento, controle, autoridade, administração, gestão, governo, rédea, supervisão do patriarcado no contexto social, o que seria mais? Mas por quê? Por que nós imaginamos que a luta pelo espaço feminino na literatura já foi conquistado, quando na verdade estamos cometendo um grande equívoco? Vamos aos dados, afinal, eles apontam que hoje nós temos apenas uma obra escrita por uma mulher sendo cobrada pelo vestibular da UFPR em 2018. Essa obra é Mulheres, Raça e Classe, escrita por Angela Davis. Mas uma obra de quantas? Eu digo para vocês, 17 obras no total. A porcentagem é tão pequena que eu poderia chamar de aprovação do governo Temer. E o número em si, nem se fala, né? E vale a pena nós discutirmos esse cenário literário no que se refere à mulher como produtora artística. Até porque os nossos filhos futuramente vão se perguntar: por que é que esses panermas passaram tanto tempo vendo o Instagram da Kim Kardashian e não viram que uma mulher um dia teve que gritar para ter a sua voz reconhecida na literatura? Até quando vamos esperar para tornar visível literárias que querem voz hoje? Tivemos Clarice Lispector, A Lígia Fagundes Telles, a Raquel de Queiroz, Eu gosto muito da Pagu, da Patrícia Galvão. Paloma Vidal, a Luísa Gleisner. e até mesmo Larissa Manoela, com seu livro O Mundo de Larissa Manoela. E também com a sua casa em Orlando, né? #ForçaTatá. Enfim, esses são os grandes nomes que moldam a mulher como produtora artística na literatura. Agora que o programa está encerrando e estamos falando de voz feminina, não precisamos mais usar isso aqui para ganhar a credibilidade de vocês. E com isso, eu encerro o programa Não Me Calo, Eu Escrevo, que pautou a mulher como produtora artística na literatura brasileira, seguida de uma citação de Maria Firmina dos Reis, listada por 3 grandes mulheres. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama-te teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante?